os seus países apoiadores da Rússia, tudo bem com vocês? A OTAN, sabe, a OTAN, está ameaçando o Brasil porque o Brasil continua apoiando a Rússia. Caros amigos, Caros amigos. bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais um aviso dado ao Brasil por uma entidade internacional no contexto do apoio brasileiro indireto ao financiamento da invasão russa da Ucrânia, com a OTAN dizendo para o nosso país parar ou irá se arrepender. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B. Durante uma visita ao Congresso dos Estados Unidos, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, fez uma advertência clara à China, Índia e Brasil. Então, esse aí é o secretário-geral da OTAN, né? Esse é o cara que chamou o Trump de papi, daddy. Aí a galera detonou, né? Porque tem aquela expressão sugar daddy, que é o cara mais velho que banca as minas mais novas e tal. Mas é muita vergonha. Cara, a Europa ela se tornou uma vergonha gigantesca, mano. É assim, não dá... Não tem nem mais como descrever, né? O cara olha pro Trump e fala, daddy, papai chegou. Aí a própria Casa Branca fez um post no Instagram zoando isso aí, cara. É muita vergonha. É claro que quando o cara vai visitar os Estados Unidos, né? Vai pra Casa Branca lá, pedir a bênção pro papi dele... Ele vai mandar a mesma mensagem que a Casa Branca mandou para o Brasil. Dizendo que se esses três países continuarem mantendo relações comerciais com a Rússia, enfrentarão duras sanções secundárias que, segundo um projeto que está tramitando no Senado, poderá ser de até 500%. Então, a gente já começa aí uma parada interessante. A gente falou disso ontem, né? Dessa questão do 500%, que assim, qualquer coisa acima de 100% já torna as negociações inviáveis entre os países. Só que a gente já viu essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. E não funcionou, né? Os Estados Unidos arregou. Inclusive, esse é o apelido do Trump nos Estados Unidos, né? O Trump sempre arrega. E não deu certo, né? Então, provavelmente, ele vai arregar de novo. Assim, porque não tem como. Os Estados Unidos está tão atrelado à China que não tem como os Estados Unidos simplesmente meterem sanções desse tamanho na China. Não dá. Para o comércio deles não dá. Eles perdem muita coisa. E para a China, né, a gente viu que a economia chinesa cresceu 5,2%, apesar dessa questão tarifária com os Estados Unidos. Porque a China aumentou a quantidade de exportações para países asiáticos, países da Rota da Seda, etc. Né? Então, assim, essa ameaça à China é nada, né? Não vai dar em nada. A Índia eu não sei. Eu não conheço nada da Índia, então não vou nem me arriscar a falar nada aqui. Agora o Brasil já é um pouco mais problemático, né? De qualquer forma, eu duvido, tá, muito que essas tarifas cheguem nesse nível. O Trump já colocou 50% de tarifa aí para começar em agosto por causa do Bolsonaro e aquela história pataquada toda que a gente já sabe, né? Vai funcionar? Vai dar certo? Não sei, porque o Trump essa semana já falou, eu quero conversar com o Lula. A maioria das tarifas que eles colocaram, no fim, nem chegaram a rolar porque eles deram para trás. Tá? Por isso que o apelido do Trump é sempre a regra. Medida punitiva que poderá atingir em cheio a economia desses países. Em conversa com jornalistas, Rutte foi direto, dizendo que se você está agora em Pequim, Nova Delhi ou Brasília, deveria prestar bastante atenção ao que está por vir. Segundo ele, caso a guerra na Ucrânia continue sem avanço nas negociações de paz, os efeitos das sanções poderão atingir esses países de forma brutal. Esse aviso veio logo após o presidente Donald Trump anunciar dois movimentos estratégicos importantes. O envio de novas e sofisticadas armas americanas para a Ucrânia através da compra dessas armas por aliados ucranianos na Europa. Mas óbvio, né? É o que eu sempre falo, cara. É o que eu sempre falo. Essas guerras, como muitas das outras guerras, é só para ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Os Estados Unidos tem lá o complexo industrial armamentista, que emprega muita gente, que dá muito dinheiro. As três maiores empresas armamentistas do mundo são dos Estados Unidos, que é a Lockheed Martin, a Boeing e a Raytheon. Então eles vendem essas armas, eles forçam a Europa a comprar armas deles, cara. Isso aí não é uma parada de máfia. Não tô numa conversa de mafioso. É bem isso, cara. É bem isso. Olha, vocês são obrigados... Primeiro que ele quer forçar os países a gastarem 5% do PIB. A Colômbia já disse que vai pular fora da OTAN por causa disso. Que é um absurdo, né? Quem que tá ameaçando a Colômbia? Por que a Colômbia tem que gastar 5% do PIB em defesa? Essas mesmas conversas estão acontecendo em Portugal, na Espanha, que basicamente a gente vai gastar um dinheiro que a gente não tem
para comprar armas que a gente não precisa contra uma ameaça que não existe. Né? Porque eles estão criando toda essa história de, olha, se a gente não gastar esses 5% em defesa, daqui uns anos todo mundo tem que falar russo. Essa propaganda do medo já existe há séculos. Há séculos. Eles vêm fazendo a mesma coisa contra a China há uns 200 anos, tá? E agora é contra a Rússia, e depois vai ser contra outro país, e antes foi contra outro país. É sempre assim. É só para essa galera, esse bando de velho cabeça branca aí continuar ganhando dinheiro, que é o que eu sempre falo. Na hora de ir pro front e lutar, quem que vai? Vai os trabalhadores, né? Vai os trabalhador europeu, vai os trabalhador da Ucrânia, os trabalhador russo. O Putin não vai pro front, o Trump fugiu da guerra do Vietnã, né? Essa galera nunca vai, né, cara? É por isso, gente, que tem a tal da luta de classe, porque nessa história aí, a gente só sai perdendo. Porque assim, o que a Rússia fez para a Colômbia, sabe? O que a Rússia fez para o Brasil ser punido? E ao mesmo tempo, como eu falei ontem, a Europa continua comprando gás da Rússia e compra o petróleo através da Índia. Eles estão falando aí que a Índia tá comprando petróleo da Rússia, eles vão e compram da Índia. Assim, os próprios Estados Unidos negociaram 500 milhões de dólares, que não é, né, pouco dinheiro, né? Mas mesmo assim, continuaram negociando com a Rússia até o ano passado, eles não cortaram as relações. Então eles também estão patrocinando a guerra, né, por esse ponto de vista. E a ameaça de aplicar tarifas secundárias sobre os compradores de exportações russas, a menos que em um prazo de 50 dias, um acordo de paz comece a ser negociado. A mensagem de Rutte foi quase um apelo, dizendo para que esses países liguem para Vladimir Putin e digam que ele precisa levar a sério as conversas de paz. A ameaça de retaliação econômica, segundo o secretário-geral da OTAN, é um instrumento para pressionar os aliados indiretos de Moscou a agirem como interlocutores e influenciar o Kremlin a aceitar um cessar-fogo. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, o comércio internacional da Rússia com a Europa e os Estados Unidos caiu cerca de 95%. Caiu, mas não acabou, né? E como eu falei, a Europa continua comprando petróleo da Rússia através da Índia. Isso só um exemplo, né? E apesar de ainda haver algumas trocas comerciais, não passam de uma mera sombra do que eram antes de Putin lançar a sua brutal invasão. Essa gigantesca perda de receitas, estimada em centenas de bilhões de dólares, teve de ser compensada por Moscou com a abertura de novas rotas comerciais, com Putin se voltando justamente para a China, Índia e Brasil, membros fundadores do BRICS. Como sabemos, a guerra na Ucrânia está sendo tremendamente custosa, tanto em termos humanos como materiais. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Esses termos, os humanos é como eu falei antes, né, cara? É só o trabalhador que morre ali, né? E em termos materiais, a Europa inteira também tá jorrando dinheiro nessa guerra, cara. E quem que tá pagando essa conta? O trabalhador europeu, sabe? Não é o rico europeu que tá tirando alguns milhões do bolso, não, né? Quem tem que dar mais dinheiro é quem ganha menos, cara. E isso é um problema gigante. Essa é a parada dessas guerras. No fim, quem está tendo que dar mais dinheiro são os pobres, né? Quem tem que colaborar mais, quem tem que colaborar com a própria vida, são os pobres trabalhadores. Né? E a Europa, que já não vinha numa economia muito boa, porque acabou o colonialismo, e isso é um impacto gigantesco na economia europeia, né? Que a Europa é a Europa por conta do colonialismo e do imperialismo mundial. E a partir do momento que eles não têm mais de quem sugar, que era basicamente de graça, mão de obra de graça, insumos de graça, não tem mais. A economia deles vai cair com o tempo, isso é esperado, né? Só está acelerando esse processo. A Europa hoje é uma sombra do que sempre foi e só vai piorar, cara. E com essa guerra aí mesmo, mais investimento em guerra, eles só vão piorar. Eles não têm como se manter ricos do jeito que eles são sem colônias. Trata-se de uma guerra muito cara e que precisa ser financiada, com Putin firmando grandes contratos de venda de petróleo, combustível e gás com esses três países. A Índia e principalmente a China estão comprando quase todo o gás e petróleo russo que antes era vendido para a Europa, com o Brasil se aproveitando do baixo preço do diesel russo e se convertendo no segundo maior comprador mundial desse combustível.
Devido a todos os descontos que Putin é obrigado a oferecer, a receita total que entra dessas vendas para chineses, indianos e brasileiros é muito menor do que aquela que entrava nos tempos em que vendia. Aí é um problema do roteiro aqui, né? Falar é muito menor não quer dizer nada, né? É muito menor quanto? É importante a gente saber números, né? Para saber se realmente esse desconto é gigantesco mesmo, se esse desconto existe, a gente tem que saber números. Simplesmente falar é muito menor não quer dizer nada pra gente, né? Porque isso não são dados, né? Essas commodities para a Europa, mas mesmo assim... Inclusive hoje a gente meio que já tá claro que foi os Estados Unidos que bombardearam a Nord Stream 2, né? Que era o cano gigante de gás lá que ia pra Alemanha. Já tá bem claro, né? Sim, são centenas de bilhões de dólares anuais que estão sendo, em grande parte, usados para financiar a invasão da Ucrânia. Segundo dados fornecidos pelo próprio Kremlin, tá parecendo uma senhorinha, hein? Em 2025, cerca de 40% de todo o orçamento russo está sendo direcionado para financiar a invasão da Ucrânia e aumentar o aparato policial e de segurança interna da Rússia. Se esses valores são reais, isso é bastante dinheiro, hein? 40% é muita grana, cara. Com esses dados confirmando que o comércio russo com China, Índia e Brasil está sendo crucial para Putin financiar a sua guerra. Portanto, seguindo essa lógica, se essas vendas forem interrompidas, Putin ficará sem dinheiro para pagar a sua guerra, o que o forçará a negociar o fim da invasão. Ok, né? Isso faz sentido, realmente faz sentido, mas aí, como eu falei, os outros países também deveriam parar, né? A Europa, principalmente, já que eles estão ameaçando o Brasil e os Estados Unidos. Mas, assim, o mais interessante disso aí tudo, tá? De toda essa conversa, de toda essa pataquada, é que a gente não vê ninguém parando de fornecer armamento para Israel. Israel está cometendo um genocídio, e as palavras não são minhas, as palavras são de quem define o que é um genocídio, a ONU, os estudiosos de genocídio, gente que sobreviveu ao Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. Os caras estão falando de um genocídio e eles continuam não só fornecendo armamento, como fornecendo inteligência, como fornecendo apoio logístico. O Brasil negocia com Israel, a China negocia com Israel e tá lá, cara. Os caras fazendo um genocídio contra o povo palestino. Só essa semana, Israel atacou o Líbano e a Síria e nada acontece. Nada. E aí, dois errados, né? Não faz um certo, sabe? Os dois estão errados. A Rússia invadiu a Ucrânia errado. Eu entendo que a Rússia tinha os motivos dela, a expansão da OTAN. Eu entendo isso. Eu entendo que o Putin chegou num momento que ele tinha que fazer alguma coisa. Eu entendo. Mas ele invadiu um país soberano. Essa é a realidade, né? Ele é hoje também tem uma mandado de prisão contra ele pelo mesmo tribunal que tem um mandado de prisão contra o Netanyahu. E aí a gente vê essas potências internacionais falando, se o Putin voar aqui no nosso espaço aéreo, a gente vai prender ele. Netanyahu voa para tudo quanto é lado e nada acontece. Israel ataca vários países e nada acontece. Essa é a hipocrisia dos países brancos ricos, né? Que é como eu chamo o Ocidente, é o Ocidente branco rico. Porque as regras só valem para os outros, não para eles. Quando é para eles, eles vão entortar as regras, eles vão fazer tudo que der, tudo que for possível para que essas regras não se apliquem a eles. E essa questão do Tribunal Penal Internacional, essa questão da guerra da Ucrânia e da invasão do genocídio palestino é um ótimo exemplo, né? Isso sem contar a quantidade de outros países, os outros lugares que ainda são colônia dos Estados Unidos, né? Então, assim, as regras só funcionam quando favorecem para eles, né? Quando não favorecem mais, aí acabou. Vindo daí a estratégia de Trump de ameaçar a China, Índia e Brasil com fortes e pesadas sanções secundárias. Ele corre tanto, né? Ele dá tão para trás, tão arregão, que essa semana liberaram a venda de chips para a China de novo, cara. Porque sem metais terras raras, não tem armamento militar nos Estados Unidos. Putin, dentro de 50 dias, não firmar um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Mas nem todos estão confiantes de que os 50 dias serão eficazes, com alguns analistas e políticos americanos expressando preocupação com o intervalo de tempo dado. Segundo eles, Putin poderá tentar usar essas semanas para intensificar o conflito, conquistar mais território e se colocar em uma posição mais vantajosa numa eventual negociação. Ou seja, ao invés de forçar Putin a negociar agora, o prazo de 50 dias dado por Trump poderá levar Putin a aumentar ainda mais os já terríveis ataques que vem realizando contra as cidades ucranianas.
Em contrapartida, Rutte garantiu que a Europa está preparada para garantir que a Ucrânia chegue à mesa de negociações na melhor posição possível. E isso significa, entre outras coisas, um grande aumento no envio de armamentos, tanto aqueles fabricados na Europa como adquiridos dos Estados Unidos no âmbito desse novo acordo. Um acordo que, é importante lembrar, prevê não só sistemas de defesa aérea, mas também armas e munições ofensivas, como mísseis de precisão e de longo alcance para o HIMARS. Os detalhes completos ainda não foram divulgados, mas o próprio presidente Trump anunciou que algumas armas já estão fluindo para a Ucrânia e que o ritmo de entregas de armas aumentará para níveis recorde ao longo dos próximos dias e semanas. O alerta dado por Mark Rutte ao Brasil é particularmente grave. China e Índia possuem economias muito grandes, robustas e diversificadas, e por isso seriam capazes de se ajustar melhor a essas sanções. Mas a economia brasileira, que corresponde à metade da economia indiana e a apenas 12% da economia chinesa, poderia sofrer e ter mais dificuldades em se adequar a sanções tão pesadas. Além disso, o alerta de Mark Rutte, ecoando alertas dados por senadores. Pô, eu tô vendo aqui, eu nunca tinha visto a história desse cara da OTAN, né? Esse cara, secretário da OTAN, ele é holandês. Ele é de uma família de colonizadores da Indonésia, porque a Holanda colonizou parte da Indonésia, né? Então já corre no sangue já. Assim, lembrando que boa parte da OTAN é de ex-nazista. Ex-nazista, desculpa, isso talvez nem existe, né? É de nazista, tá? É de nazista que simplesmente não foi julgado. Quando foram preparar ali os julgamentos de Nuremberg, tinha um cara chamado John Foster Dulles, que era um advogado dos Estados Unidos que estava trabalhando na parte de diplomacia na Europa. Ele livrou a pele de muito nazista, porque ele tinha os mesmos valores, né, dos nazistas. E aí ele ajudou muita gente, não só a fugir, mas também a movimentar dinheiro, porque ele era um advogado de Wall Street, ele e o irmão dele, né? E aí esses caras depois, eles foram mantidos no poder, principalmente por conta da ameaça comunista, né? O fantasma do comunismo. Porque para eles enxergavam o comunismo como um adversário pior do que o nazismo. Muito pior. Então eles fizeram de tudo para manter um monte de nazista vivo e depois colocar esses nazistas no poder. E a base da OTAN eram de generais e oficiais nazistas. Era gente que era do exército alemão. Então a OTAN já nasce com o nazismo no sangue, cara. E aí hoje a gente tem um cara ali que, obviamente, né, a gente não pode dizer ele é culpado pelo que o avô dele fez, o pai dele fez na Indonésia como colonizador, mas tem a chance bem grande dele ter crescido num ambiente onde eles consideram a supremacia branca, né? É bem grande. E congressistas americanos também é direcionado pessoalmente a Lula, que vem demonstrando cada vez mais simpatia a Vladimir Putin, começando pela sua visita a Moscou para o desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha, e a declaração conjunta do BRICS, assinada por Lula, que condenou os ataques ucranianos contra a Rússia, sem condenar, em nenhum momento, os terríveis ataques russos que diariamente atingem civis na Ucrânia. Isso mostra que o Brasil não está apenas se aproveitando do diesel russo barato. O Brasil, através de Lula, está ativamente apoiando Putin também a nível diplomático, através de demonstrações claras de simpatia. O Brasil, assim como a China e a Índia, está diante de uma escolha que pode ter consequências profundas. Procurar outras fontes para a compra de combustível, no caso de Putin não assinar um cessar-fogo, ou continuar mantendo relações com Moscou, confirmando oficialmente o apoio à invasão da Ucrânia e enfrentar o peso de duras sanções. Que não vão acontecer, cara. Vamos ser bem sinceros aqui. Não tem como colocar 500% de tarifa, cara. Não vai rolar. Não vai rolar no Brasil, não vai rolar na Índia. Duvido muito, cara. Duvido muito. Eles estão tentando pressionar, como o próprio Marcelo falou, para ver se o Putin aceita, né? Porque, de novo, o Trump tem a ideia do Prêmio Nobel da Paz, de que ele resolveu os conflitos, de que ele é o cara que acaba com guerra. E, na verdade, ele não é, né? Ele atacou o Irã ilegalmente, tá? O Irã não atacou os Estados Unidos. Quem atacou o Irã? O Irã não atacou os Estados Unidos, né? Ele foi atacado pelos Estados Unidos. Então, é ilegal, tinha que ter uma aprovação da ONU. E, assim, os Estados Unidos faz isso a cada década, né? Inclusive, eu estava lendo aqui rapidão que
esse secretário da ONU apoiou a invasão do Iraque. Mas claro que apoiou, né? Vocês sabiam que durante a invasão e depois de todo o processo dos Estados Unidos invadindo o Iraque, destruindo tudo, cerca de 500 mil crianças morreram? Ou por falta de alimento, ou por falta de atendimento médico. 500 mil crianças do Iraque. E a gente vê esses... É difícil até achar uma palavra que não seja muito ofensiva, que não quisesse, né? Só para não ficar parecendo aqui muito ofensivo. É difícil ver esses colonizadores querendo defender democracia e liberdade quando eles causaram a morte de mais ou menos 500 mil crianças, isso só no Iraque, tá? Hoje, no mundo, cerca de 35 milhões de pessoas são refugiadas ou tiveram que sair de casa por causa de guerras que os Estados Unidos começou ou guerras que os Estados Unidos apoiam. 35 milhões. Assim, São Paulo, a região de São Paulo tem o quê? 25? É um absurdo, cara. Esses são os caras que estão aí defendendo a liberdade e a democracia, né? De novo, né? A OTAN, ela já nasce podre desde o começo, com foco de nazista, porque era para combater o comunismo da União Soviética. Esse cara aí, aparentemente, não caiu muito, a fruta não caiu muito longe do pé da família dele, de colonizador da Indonésia. E eu duvido muito que vá acontecer alguma coisa, né, cara? A gente tá vendo um monte de ameaça, mas o que tá para acontecer mesmo, a Colômbia pular fora da OTAN, o Macron falando que eles têm que deixar de ser subserviente aos Estados Unidos, principalmente por conta do financeiro, e outros países querendo sair da OTAN porque eles não têm dinheiro para gastar com essas palhaçadas.